Olá, amigos! Que satisfação podermos estarmos juntos aqui novamente, nos servidores de Jesus, desta vez graças às bênçãos da rede mundial de computadores, da internet, que nos liga a todos, nos aproxima. É um prazer estar aqui de volta, confraternizando com os irmãos. Dessa vez trazendo aqui algumas reflexões sobre uma figura inesquecível e incomparável na história da espiritualidade, né, da humanidade, que é Teresa d'Ávila, a grande doutora da Igreja. É uma figura realmente que Pietro Baldi, né, o nosso querido professor Pietro Baldi, compara a Francisco de Assis, e que é rica de exemplos de vida, de frases, de ensinos, de obras belíssimas, que nos preparando aqui para e pensando, né, o que trazer para a nossa reflexão, nos veio à memória a lembrança do seu nome. Há alguns anos atrás nós fizemos um evento de um dia inteiro sobre a sua obra, sobre a sua vida, e aí lembramos de duas frases muito interessantes dela e muito atuais para o nosso tempo, para esse tempo, né, que nós estamos vivendo. E me pareceu então que seria oportuno trazer a lembrança do seu nome e dessas frases que a gente vai ver ao longo da conversa, tá bom? Mas sem mais delongas, eu queria, antes de mais nada, convidar os irmãos a uma prece, uma pequena prece, para que possamos então nos preparar, nos sintonizar com a espiritualidade superior para bem aproveitar esses momentos que aqui viveremos juntos, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa prece. Senhor, no silêncio desta prece, vimos te pedir a paz, a sabedoria, a força. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, mansos, compreensivos, prudentes, capazes de ver além das aparências teus filhos, nossos irmãos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a todas as calúnias e guarda nossa língua de todas as maldades, para que somente de bênçãos se encham nossas almas. Faz com que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decurso desse dia nós possamos te revelar a todos. Graças a Deus. Abençoa, Pai, esses momentos, o Grupo Espírita Servidores de Jesus, que possamos todos sintonizar com os nossos mentores e bem aproveitar esses instantes de reflexão. Inspira-nos, ampara-nos, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, antes de mais nada, vamos lembrar um pouco, né, da trajetória da nossa Teresa, essa figura tão ímpar na história da espiritualidade humana e que nos servirá aqui de guia, de referência para essa conversa. Teresa d'Ávila, né, nasce na Espanha, nos arredores de Ávila, em 28 de março de 1515. Alguns anos atrás foram comemorados os 500 anos da sua encarnação e foi uma festa mundial, né? Realmente diversos eventos em todo canto, e nós tivemos aí o nosso no Brasil nessa ocasião, tivemos a felicidade de participar dessa celebração, né? E era a samaritana reencarnada. Lembra da samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, naquele livro Perdoa-te, da Amália Domingos Soler, traz-se a informação, e também o professor Carlos Torres Pastorino trazem a informação de que ela era o espírito da samaritana reencarnada.
aquela que, à beira do poço de Jacó, encontra o Cristo, uma das mais belas passagens dos Evangelhos, especialmente lá no capítulo 4 do Evangelho de João. E depois de receber aquela água viva do Cristo, ela passa por profunda transformação espiritual, ao ponto de nós a encontrarmos 1400 anos depois, nesse estágio, ao ponto de ser a Teresa que a história registrou, com tantos recursos espirituais, com uma mediunidade tão aflorada, tão especial, conforme nós teremos ocasião de verificar. Ela ainda menina já tinha profundo interesse, né, pelos assuntos espirituais e uma certa paixão pelo martírio, um desejo assim pelo martírio santo, né, o sacrifício pelo Cristo. E parece que aos 7 anos, ela e o irmão Rodrigo, ainda meninos, decidem fugir de casa e se dirigir na direção dos mouros para lá sofrer do sacrifício em nome de Jesus. Mas, para a felicidade da história de nós todos, um tio vê as duas crianças saindo de casa e deve ter pego os dois pela gola da camisa e levou de volta. Infelizmente foram salvos, digamos assim, né, do suplício prematuro, graças a essa intervenção da providência divina. E a sua mãe falece, ela era mocinha, em 1528, tinha 13 anos ainda, e aí, sem a mãe, ela passa uma adolescência conturbada, o pai coloca ela com medo das más companhias, né? Coloca ela em regime de internato no colégio, mas no final da sua adolescência, em torno ali dos 18 anos, ela parece que pegou malária e foi parar na casa de um tio, e pela primeira vez ela tem então a oportunidade de uma leitura mais profunda. Ela lê as obras de São Jerônimo e ali decide optar pela vida religiosa. A família ainda tem uma certa resistência, o pai se opõe, queria ver se ela tinha mesmo essa vocação, mas dessa vez aos 20 anos, pouco mais tarde, ela de novo foge de casa e dessa vez vai para o Mosteiro da Encarnação e enfim, abraça a vida religiosa em definitivo. Ela passa nesse mosteiro algum tempo, mas depois adoece novamente, não se sabe bem ao certo o motivo, e ela vai para a casa de familiares e lá ela tem acesso a obras que lhe ensinam a oração mental. E aí é um dos primeiros pontos muito interessantes da biografia de Teresa que nos convém aqui lembrar. Ela desenvolve uma técnica de meditação ou de sintonia interior com a espiritualidade, com Cristo, independente do ambiente externo. E essa técnica que ela registrou, inclusive por escrito, ela se baseia na fixação do pensamento na figura do Cristo. A princípio, num exercício próprio, mas que depois se tornou real. Eu explico. Ela imaginava que o Cristo seria uma espécie de uma testemunha de todos os seus atos. Então imaginem no dia a dia, cozinhando, costurando, cuidando do jardim, de todas as suas atividades como freira, né? Ela imaginasse que o Cristo estava ali testemunhando os seus atos, os seus pensamentos, todo o seu dia a dia. E ela procurou, a partir dessa oração mental, dessa fixação do pensamento na figura do Cristo, sintonizar com ele e conseguiu.
a tal ponto que em determinado momento da sua trajetória, Cristo lhe aparece. Assim como Maria, assim como São José, a partir dessa fixação do pensamento na espiritualidade superior, ela acaba por construir os primeiros laços de sintonia com esse padrão, com essa noúria, no dizer de Pietro Baldi, né? E constrói, digamos assim, pavimenta a, a, digamos, o crescente de sintonia de que ela precisava para chegar à sua maturidade psíquica e a florescência da sua mediunidade, depois, como se viu posteriormente. Então, essa é uma dica muito interessante para nós todos, né? Porque como purificar seus pensamentos, como sintonizar com os seus protetores espirituais, como superar o tumulto do dia a dia, como educar o seu psiquismo em meio às turbulências que nós vivemos, está aí a fixação do pensamento no seu anjo de guarda, ou em figuras famosas como Jesus, como Maria, como a Bezerra de Menezes, como o Balde, como tantos, né, missionários de primeira monta, né, como Chico Xavier, fixando e trazendo essas sintonias para o nosso dia a dia. Então, foi uma primeira experiência que foi muito importante para a Teresa, para o desenvolvimento, para a educação da sua mediunidade posteriormente. Nesse período, ela fica muito adoentada, chegou a ficar carne e osso, né? Não se sabe bem ao certo o mal que a afligiu fisicamente, mas nesse período ela tem também ela entra também num processo de catalepsia e ficou como se estivesse morta durante mais de uma semana, um período longo, e chegou a ser dada como morta, chegou a se preparar o seu corpo para o enterro. Ainda mocinha, devia ter 20 e poucos anos, era uma freira ainda noviça, e passou por essa situação, a doença prolongada e depois seguida desse processo cataléptico. Essa doença prolongada impedia, inclusive, ela de andar. Ela se arrastava pelo chão, né? Como ela dizia, de gatinhas, porque não tinha força física para andar. E nesse processo ela chegou nesse estágio de catalepsia e chegaram a botar fogo na cama. E ela teve queimaduras, sofreu queimaduras para ver se acordava e não acordou. Só veio acordar através da prece do seu pai, né? Pedindo por ela, e então ela volta e retoma a sua vida depois desse período muito estranho, uma provação muito difícil para ela e para toda a família. Nesse retorno, ela, enfim, já com mais idade, depois dessas experiências, ela retoma suas atividades no convento, e aí com uma exuberância maravilhosa, e falava muito bem das coisas divinas, das coisas sagradas, estudos maravilhosos, e isso fez com que ela despertasse de uma espécie de um encantamento, né, em todas as pessoas que conviviam com ela e que tinham a oportunidade de acompanhá-la e ver seus estudos, suas preces, né? E aquilo começou a causar uma certa vaidade nela, uma certa satisfação de ver que as pessoas apreciavam o seu trabalho espiritual. Também começou a se ocupar de muitas atividades no mosteiro e estava se achando, como diria hoje, né, na nossa linguagem atual. E aí Jesus aparece para ela e aparece triste,
E ela não consegue, a princípio, entender a razão daquela tristeza e tal, mas finalmente ela entende, ela percebe que ela estava cultivando a vaidade da virtude. E aí ela se recolhe e, inclusive, parou de orar, né, de orar em público, porque os fenômenos e a exaltação da sua pessoa, ela percebe que estava desenvolvendo nela uma vaidade das coisas espirituais. E aí cai em cheio nessa questão da mediunidade com Jesus, né? No cuidado que todos devemos ter, principalmente os médiuns, mas vale também para os palestrantes, né? Para os dirigentes de instituições, para todos aqueles que têm alguma atividade pública, né? O cuidado que nós devemos ter de jamais nos deixarmos trair por essa vaidade, ainda que seja uma vaidade de boas realizações, de coisas boas, como se algo de bom em nosso pudesse frutificar e florescer, se não fosse com a bênção de Deus e pela vontade divina. Porque muitas vezes você pode querer fazer coisas ótimas e pode cair em terrenos ingratos, terrenos pedregosos, onde ninguém aprecia o seu trabalho. Muitos missionários de primeira linha, como João Hus, né, por exemplo, que depois viria a ser Kardec, fizeram trabalhos brilhantes e só encontraram tormento. Né? Paulo de Tarso, que foi decapitado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, João Russo, que foi queimado vivo, Giordano Bruno, que foi queimado vivo. Então, quantos missionários, Sócrates, que teve que tomar cicuta, quantos missionários muito melhores do que nós, verdadeiramente santos, verdadeiramente bons, dentro daquilo que a humanidade comporta, ou o próprio Cristo, que nem se deixou chamar de bom, né? E que passou, era o justo, o inocente a sofrer a cruz vergonhosa, né? E nós, quando começamos as primeiras realizações no bem, os primeiros esforços no sentido de fazer alguma coisa de bom, né? Dentro das nossas limitações, dentro da pequenez das nossas virtudes, quando alguém aprova, quando alguém louva, quando alguém se agrada daquilo que nós fazemos, caímos muitas vezes nessa vaidade da virtude, né? Tão perigosa para médiuns, tão perigosa para todos nós que temos alguma atividade pública, né? Então, Teresa caiu também nessa tentação e Jesus aparece para ela e se mostra triste e foi o bastante para ela perceber o equívoco em que estava incorrendo e então ela se fecha. Se fecha e não queria mais fazer nenhuma oração, nenhuma atividade em público e passa anos assim. Até que finalmente um confessor, ela era uma freira católica, um confessor conversa com ela e fala: não, você vai ter que aprender a orar outra vez em público sem a vaidade. O problema não é a oração, o problema é a vaidade. O problema não é a atividade mediúnica, o problema é a vaidade. O problema não é a palestra, o problema é a vaidade. O problema não é a atividade exterior, o problema é a vaidade interior que muitas vezes nós cultivamos. Lembra lá do versículo 2 do Eclesiastes, né? No seu capítulo 1, vaidade, tudo vaidade. Então nós não devemos jamais resvalar nessa tentação de nos sentirmos orgulhosos do pouco bem que conseguimos fazer graças a muita paciência, muita intervenção dos nossos mentores espirituais. Bom, voltando a Teresa, ela entra então num período de intenso esforço espiritual,
de intensa luta, se empenhando de todos os modos possíveis de vencer as suas dificuldades espirituais, as suas lutas interiores, né? E ela passa 10 anos nesse processo. E é nesse período de luta interior, de maceração, de autoconhecimento, que Jesus lhe aparece muitas vezes, né? E aí já não na fisionomia triste, né? Mas lhe trazendo conselhos. Ela passa embates muito interessantes, até assim, curiosos, né? Com os seus confessores, porque no confessor você tem que confessar tudo, né? E aí ela confessava que Jesus tinha aparecido para ela, que tinha dado conselhos, aquela coisa toda, e os confessores diziam que ela estava endemoniada, que ela estava mentindo, que ela estava inventando, aquela coisa toda. E e aí ela ia, fazia lá aquelas penitências, aquela coisa medieval, né? Deviam ser penitências horrorosas, né? E lá ia ela e sofria aquelas penitências todas, porque os confessores tinham mandado, e depois Cristo aparecia de novo para ela. E ela dizia: Senhor, eu conto da tua visita, essa coisa toda, eles não acreditam. E ele dizia: tenha paciência, isso só vai mudar no dia que for da vontade do Pai. E ela passou, foram 10 anos, imagina, nesse sofrimento de confissão, de críticas, de condenação, aquela coisa toda, até que finalmente chega ao seu convento um outro grande missionário do Cristo, que foi Pedro de Alcântara, que já era tido como santo, né? Ele era mais velho, né, do que Teresa, e ele já muito prestigiado pela igreja diz então que as suas visões são santas. E aí, finalmente, os seus confessores se rendem à sua espiritualidade e deixam de perturbá-la, digamos assim, nos seus arroubos espirituais, nos seus êxtases espirituais, e ela passa a ter um pouco mais de sossego na sua atividade. Mas então, a partir desse período, que passam a florescer com mais intensidade, com mais nitidez, os seus fenômenos espirituais, os seus fenômenos mediúnicos. Então, ela tem todo tipo de mediunidade que se possa imaginar. Tem evidência, tem audiência, tem materialização. Ela via muitas vezes espíritos perturbados, né, que vinham lhe criar problemas, tentando assustá-la. Ela tenta, né, educá-los. É, tem as evidências santas com Maria, com José, com Jesus. Tinha muitas evidências de pessoas já desencarnadas, processos de curas. Então, tinha todo tipo de mediunidade. A leitura das suas obras, né? O Livro das Moradas, Castelos Interiores, né? O Castelo Interior, são obras de profunda espiritualidade, com diversos episódios mediúnicos, que dariam certamente aqui um estudo próprio só sobre os causos mediúnicos de Teresa d'Ávila, né? Então, é a partir desse período que se consolida essa fase mediúnica e, finalmente, ela tem o desejo de fundar uma ordem onde se pudesse viver a pobreza, digamos assim, ter a vida cristã de uma maneira mais simples, mais singela do que aquela que se via nos mosteiros e nos conventos da época. Eu não sei se os irmãos sabem,
mas havia uma certa separação de castas, né, de níveis sociais dentro dos conventos e dentro dos mosteiros. Então, quando uma mocinha de família rica ia para um convento daqueles, né, da Idade Média, se ela fosse rica, ela teria aposentos especiais, ela teria condições de conforto melhores do que se ela fosse pobre. Se ela fosse pobre, ela ia lá lavar chão, lavar latrina, aquela coisa toda. Havia distinções. Então, uma moça rica só iria fazer esse tipo de trabalho se ela tivesse uma penalidade, se ela tivesse se equivocado em alguma coisa e a madre superiora então quisesse castigá-la. Mas, de maneira geral, elas tinham condições de vida bem confortáveis. E Teresa se opõe a isso e queria uma vida mais modesta, mais sem grandes distrações e atrativos exteriores, né? Então ela tem finalmente a autorização para fazer esse trabalho e se torna então fundadora de dezenas e dezenas de conventos espalhados por toda a Espanha. A sua atuação é só dentro do território espanhol, mas faz um trabalho maravilhoso de criar centros de proteção, né, de água das almas mais carentes de apoio para a florescência da sua espiritualidade. Faz um trabalho maravilhoso. E é nesse período também que ela escreve as suas principais obras, o Livro das Moradas, o Castelo Interior, nesse período, e que mais tarde viriam a ser publicados e que viriam a trazer para o seu nome a condição de doutora da Igreja, né? Em 1970, ela vira doutora da Igreja, foi canonizada pouco depois da sua desencarnação, que se deu em 4 de outubro de 1582. Ela é canonizada em 1612, então 30 anos depois, tendo, enfim, um reconhecimento do seu trabalho. Chegou a ser, digamos assim, questionada pela Inquisição, mas não sofreu, digamos assim, grandes perseguições por parte da Inquisição, não foi torturada, nada do gênero. Diferente de outros contemporâneos seus, da mesma envergadura, como São João da Cruz, né? São João da Cruz, que foi um dos seus grandes parceiros na fundação desses mosteiros, desses conventos, dessas casas assistenciais. Ele sofreu perseguições, foi torturado, teve embates físicos, digamos assim, dolorosos, né? Mas a Teresa não, os seus padecimentos foram mais de ordem intelectual, moral, e mais a aflição que ela teve ao longo da sua trajetória de ver o início da reforma, de ver o início do questionamento da igreja, a igreja que ela amava, e que ela, sem conhecer os desmandos, os descaminhos que a igreja ia enfrentando e começando a tirar naquele momento, ela não conseguia entender por que a sua igreja estava sofrendo tanta perseguição, tanto questionamento, né? Então, o depoimento que ela dava, ela dizia, parecia que o seu mundo estava a desabar. E foi essa sensação de desabamento das suas referências, da igreja, de tudo aquilo que ela amava, de tudo aquilo que ela queria tão bem e pelo qual ela trabalhava tanto, que ela vai fazer as reflexões que resultaram nas duas frases que nós vamos comentar em seguida, né? Vamos então fazer aqui uma breve pausa e voltamos logo em seguida. Muito bem, então voltando,
Teresa sentia o seu mundo, o seu tempo, como que desabando. Ela tinha uma realidade, uma visão da igreja, uma visão positiva, como o braço de Cristo na Terra, e aos poucos ela vai se dando conta das fraquezas da igreja, dos erros da igreja, e sofre com as críticas que a reforma traz para a sua igreja. Ela tinha aquilo como se fosse um ataque a Cristo. Não entendeu a reforma no seu sentido, né, maior, e achava que, né, Cristo estava sendo atacado, criticado na Terra. E a partir dessa sensação de que seu mundo estava ruindo, ela procurou dentro de si o que ela podia fazer na sua pequenez para que aquele mundo fosse um pouco melhor, para que ela desse a sua contribuição, uma migalha que fosse, para que o mundo fosse um pouco melhor. A primeira frase, e que é de absoluta atualidade para nós todos, a primeira frase de Teresa d'Ávila, que nós gostaríamos de destacar dos nossos irmãos, é a seguinte: determinei-me, pois, fazer esse pouquito que está em minha mão. Determinei-me, pois, a fazer este pouquito que está em minha mão. Seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição que eu pudesse. Olha que coisa bonita. Então, diante da crise do seu tempo, diante da crise do seu mundo, a partir da sua leitura de mundo, a partir da leitura que ela tinha do seu tempo, que não nos cabe entrar no mérito, não nos cabe aqui fazer juízo de valor, mas a conclusão, a decisão que ela tomou a partir da sua leitura do seu tempo, da visão de mundo que ela tinha naquele instante, foi sensacional. Ela decidiu seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição que ela pudesse. E eu pergunto, irmãos, a nós espíritas, nesse mundo em crise, nesse mundo em transição, nesse mundo em convulsão que nós estamos vivendo, se não é essa também a melhor decisão a se tomar, ainda mais para nós espíritas, seguidores do Cristo, né? Cristãos trabalhadores da última hora, servidores de Jesus, se não é essa a melhor decisão a tomarmos, a guardarmos em nosso coração, a de seguirmos os ensinos evangélicos com toda a perfeição que esteja ao nosso alcance. Veja que não se pede a perfeição absoluta. Estamos longe, né, ainda do sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, né? A frase do Cristo, às vezes mal interpretada, porque é impossível da nossa parte alcançar a perfeição divina, mas é um convite para a autossuperação contínua, para o esforço de melhoria da nossa parte. Como é que é a frase de Kardec? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então não se cobra virtude, não se cobra qualidades excepcionais, não se cobra, né, talentos
espetaculares, o que se cobra, o que se pede, o que se deseja, o que se quer de cada um de nós é que cada um, dentro do seu limite, dentro da sua realidade, dentro da sua faixa de compreensão, dentro daquilo que sente como possível no seu coração, tente seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição de que se é capaz. É isso. Então, cada um passa a ter em si a própria referência. Onde eu estava, onde eu estou. Qual foi o avanço que eu realizei no último ano? Qual foi o avanço que eu realizei nos últimos 5 anos? O que tenho aprendido? O que tenho feito? Olha que reflexão boa para esse período de confinamento, né? Será que eu tenho sido um bom espírita? Será que eu tenho sido um bom cristão? Será que eu sou uma pessoa melhor hoje do que no passado? Eu sou o melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor irmão, melhor chefe, melhor funcionário, melhor cidadão? Eu uso aquilo que eu aprendo na doutrina espírita para cobrar a virtude dos outros? Ou eu uso aquilo que eu aprendo na doutrina espírita para melhorar a mim mesmo? Que uso eu faço daquilo que eu ouço nas nossas reuniões? Daquilo que eu leio nos nossos livros? Então essa é a reflexão. Esse é o ponto. Porque um grande espírito como Teresa d'Ávila, a samaritana da água viva, em algum momento, vivendo em relação ao seu tempo a mesma perplexidade que nós vivemos em relação ao nosso, vivendo as mesmas dificuldades que nós vivemos em relação ao nosso, tomou uma decisão de extrema sabedoria. Eu não consigo resolver os problemas do meu tempo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho conhecimento, não tenho virtude, não tenho talentos excepcionais. Mas, pelo menos, seguir os exemplos, os ensinamentos evangélicos dentro do limite da minha capacidade, isso eu posso fazer. E aí, que ensinamentos são esses? Isso nos leva à segunda e última frase daquelas que nós vamos destacar de Teresa d'Ávila. E a segunda frase é a seguinte, ó. Vê se vocês concordam. Aí, diz ela assim, ó. A amizade com Deus e a amizade com os outros é uma mesma coisa. Não podemos separar uma da outra. Vou repetir. A amizade com Deus e a amizade com os outros é uma mesma coisa. Não podemos separar uma da outra. Lembra do amar a Deus e amar ao próximo? Teresa já sabia que só ama a Deus quem ama o próximo. Que é através do outro, no outro, que nós expressamos o nosso amor a Deus. O outro é o nosso templo. O outro é o espaço do sagrado que nós temos para desenvolver e realizar. Ele é o nosso espelho. Ele é o nosso reflexo. Ele é o nosso irmão. É através da experiência do convívio que nós teremos a oportunidade
de encontrar o Deus que há em nós e o Deus que há no outro também, sem distinções, sem separações, sem exclusões, sem pretextos, sem superficialidades, apenas na essência, apenas naquilo que importa, apenas no sentimento. Então, Teresa já nos alerta e funde, digamos assim, os dois mandamentos sagrados, os dois mandamentos divinos, numa coisa só. Né? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. E 1400 anos depois, Teresa vem em nosso socorro e junta, né, essas duas coisas numa coisa só, a nos dizer: a amizade com Deus e a amizade com os outros é uma mesma coisa. Não podemos separar uma da outra. Nós podemos e devemos lembrar disso em todas as nossas relações, em todos os nossos ambientes de convívio, em todas as circunstâncias onde tenhamos oportunidade de revelar a nossa espiritualidade e os progressos, né, alcançados até aqui com aquilo que já aprendemos, com aquilo que já foi possível amealhar. Bacana, né? Então, olha, eu não vou me estender muito. Eu penso que nós já temos aí duas frases memoráveis, né, de Teresa d'Ávila para lembrarmos, para pensarmos ao longo desse fim de semana. Para segunda-feira, nós nos apresentarmos onde quer que seja com uma atitude diferente, né? Mais generosa, mais fraterna, mais compreensiva. A primeira que diz: determinei-me por fazer este pouquito que está em minha mão, seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição que eu pudesse. E a segunda, a amizade com Deus e a amizade com o próximo são uma mesma coisa. Não há como separá-los. Que assim seja, meus amigos, que possamos, né, nos inspirar nessas frases desse Espírito tão maravilhoso e melhorar, né, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, naquilo que nós entendermos que seja necessário, que seja oportuno, que seja viável. Né? Mas tem uma terceira coisa ligada a Teresa d'Ávila que eu queria também trazer aqui antes de terminar. No livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, Espíritos Diversos, tem uma mensagem de Teresa d'Ávila. E na internet tem uma gravação dessa mensagem. Pois eu vou mandar o arquivo dessa gravação para o nosso Rafael, para que ele possa compartilhar com os irmãos que nos ouvem, para vocês ouvirem uma mensagem de Teresa d'Ávila recebida por Chico Xavier, que foi gravada, foi imortalizada numa gravação, no livro Instruções Psicofônicas, né? Recebidas através da mediunidade psicofônica pela voz de Chico Xavier. Tá bom? Então, que Deus os abençoe. Vamos fazendo uma prece aqui de agradecimento, de encerramento, e que Jesus os abençoe a todos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade desse encontro, dessa troca de ideias, que, apesar da distância, nos torna todos tão próximos, tão irmãos, tão fraternos, e que possamos, Senhor, reunir a todos que fazem parte de nossas vidas num grande abraço. A toda a humanidade num grande abraço.
iluminando o planeta com a luz do amor, da paz, da fraternidade, e que esse grande espírito, Teresa d'Ávila, possa distribuir conosco a água viva que tão bem soube sorver, né, daquilo que o Cristo lhe trouxe, e possa distribuir para nós todos, para que possamos nos transformar também em verdadeiros cristãos, em verdadeiros servidores de Jesus. Que assim seja, Senhor. Sê conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Um abraço a todos. Foi uma alegria, um prazer estarmos juntos. Que Jesus possa nos amparar e nos assistir sempre. Muita paz, que assim seja.